Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e essa é a nossa segunda aula sobre industrialização e urbanização brasileira. Então, na primeira aula nós conversamos um pouco sobre como se deu o processo de industrialização aqui no Brasil e hoje nós vamos estudar sobre a urbanização no Brasil. E vale ressaltar que esses dois processos, tanto a industrialização quanto a urbanização, eles estão inteiramente ligados. Isso porque um vai influenciar o outro. E sobre a urbanização, primeiro nós devemos ressaltar que o Brasil é considerado um país urbano, ou seja, a maioria da sua população vive nas cidades. Sobre a urbanização, ela é um fenômeno que é observado em todo o mundo atual. Isso vai envolver também o modo de vida de pessoas que vivem em cidades, também a instalação de infraestrutura e também o surgimento de novas áreas urbanas. E também é preciso ressaltar que nem todos os países que possuem população grande vai haver o predomínio de população urbana. Por exemplo, nós temos a Índia, que é um país que tem uma das populações mais abundantes do mundo, mas que a maioria da população vive em zonas rurais. E no Brasil, o processo de urbanização, ele vai ser um processo de urbanização recente. Por quê? Porque vai ocorrer principalmente ali na década de 1960 e até a década de 1960, ali por volta até chegar em 1970, a população brasileira ela era predominantemente do campo. Só que em algumas décadas, em 2 décadas ou até menos que isso, já ocorreu uma inversão. Então a maioria da população brasileira passou a viver na cidade e deixou o campo. Isso vai se dar principalmente pelo processo conhecido como êxodo rural, que ocorreu aqui no Brasil, que foi principalmente motivado pelo processo de industrialização e mecanização do campo. E então, daí as pessoas que viviam no campo partiram para viver na cidade. E isso vai se dar principalmente porque no século XIX, a principal forma de economia do Brasil era justamente a produção de cana-de-açúcar, a produção de café e também de algumas outras atividades minerais. Então, devido a isso, grande parte da população vivia no campo. E a partir do século XX, principalmente ali na década de 1960, como eu citei para vocês, a população e as economias foram se modificando para que assim se tornasse algo mais voltado para áreas urbanas. Então, as pessoas saíram do campo e foram viver em áreas urbanas. E como eu mencionei antes para vocês sobre industrialização e urbanização, elas estão inteiramente ligadas. Isso porque a industrialização, de um modo geral, ela vai ser definida como quando, por exemplo, essa industrialização, a atividade industrial, ela vai predominar o setor de um determinado lugar. Isso porque quando ela começa a comandar os setores de comércio, de transporte, de operações financeiras e também de produção de matéria-prima, significa que as outras áreas, também a agricultura e pecuária, o extrativismo também, todos eles vão ser subordinados a ela, a esses processos industriais. E assim, devido a esse processo de urbanização, vai ocorrer principalmente a necessidade de uma ampliação das estruturas, de infraestrutura, por exemplo. Então, se uma cidade ela é industrializada, logo ela vai precisar de mais serviços, ela vai precisar que haja mais serviços disponibilizados para essas pessoas. Isso porque a industrialização ela vai fazer com que atraia mais pessoas, principalmente em busca de emprego, em busca de qualidade de vida e também vai surgir a necessidade de que haja, por exemplo, serviços como de bancos, comércio, tudo em grande escala. Então isso vai servir diretamente para o processo de urbanização de um lugar, onde essa indústria está localizada. E todo esse processo de industrialização e urbanização, como eu mencionei, mais uma vez eu vou ressaltar para vocês que estão inteiramente ligadas, porque quanto maiores as cidades, maior é a concentração de atividades industriais ou comerciais nesse lugar. Então, a partir disso, vai ocorrer também, grandes centros também vão contar com uma maior infraestrutura, como eu mencionei, nas cidades urbanas e também essas cidades grandes que possuem bastante atividade industrial, elas vão ser sedes de órgãos públicos. Os melhores órgãos públicos, os mais necessários, na verdade, vão se localizar justamente nessas regiões que possuem bastante produção industrial, as cidades maiores. Então, por esses motivos, vai haver o seguinte fenômeno. Algumas cidades elas vão influenciar outras. Então,
As cidades maiores, elas vão influenciar outras cidades de forma econômica e até mesmo política ou cultural, porque algumas outras cidades vão ser, de certa forma, subordinadas a elas, ou elas vão ou elas vão necessitar dessa maior cidade para que possa resolver algumas coisas, para que algumas coisas possam ocorrer. Então, as cidades menores vão ser dependentes das cidades maiores. E um dos exemplos clássicos que você pode observar sobre essa questão de rede urbana é justamente você pode observar que pessoas de cidades menores constantemente vão para cidades maiores em busca de soluções de problemas ou em busca de coisas que não encontram na sua cidade, por ser menor. Um exemplo nós temos aqui a cidade de Serrano, por exemplo. As pessoas constantemente vão para Curupu, que é a cidade vizinha e maior, para resolver questões como questões de banco, questões comerciais e outras coisas. E quando não resolve também em Curupu, também serve questões de saúde, elas vão até Pinheiro. E se não resolver em Pinheiro, elas vão até São Luís, que é a capital do estado e que também possui os principais órgãos governamentais e também as principais infraestruturas para conseguir encontrar as coisas que necessitam. Outra coisa muito importante em relação à urbanização são as áreas metropolitanas. Isso porque, para iniciar esse tipo de conversa, precisamos entender basicamente que à medida que os números de habitantes de uma cidade vai se expandindo, vai aumentando, essa população, esse aumento da urbanização vai principalmente para as áreas que ainda não houveram crescimento, que é justamente para a margem da cidade. E quando há uma expansão expressiva dos municípios, por exemplo, tanto um município quanto o outro vão se expandindo, pode ocorrer um fenômeno chamado conurbação urbana, que é justamente quando duas cidades se encontram. E aí a gente tem um exemplo clássico aqui no Maranhão, que é justamente na ilha do Maranhão, as cidades de São Luís, Raposa, Passo do Lumiar e São José de Ribamar, que são cidades que as pessoas vivem numa mesma área e as fronteiras são basicamente fronteiras imaginárias. Então há até uma certa confusão sobre a questão das fronteiras dos municípios nessa ilha do Maranhão, que são desses 4 municípios. E essa conurbação urbana, como eu citei para vocês, ela vai ser basicamente o principal fator de que ocorra as zonas metropolitanas ou regiões metropolitanas brasileiras. Isso porque a constituição de regiões metropolitanas permite que problemas comuns às cidades conurbadas, como transporte, sejam resolvidas e solucionados em conjunto com o poder público estadual. E em 1974, após terem sido definidas na legislação brasileira, havia em todo o país 9 regiões metropolitanas, que são elas: a região metropolitana de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. E já em 2014, esse número já havia aumentado significativamente e outras regiões foram criadas, conforme podemos observar no mapa a seguir. Então, nesse mapa aqui, você pode observar que já há uma certa expansão de número de regiões metropolitanas. Por exemplo, você pode observar que somente aqui no Maranhão há 2 regiões metropolitanas, que são a Grande São Luís e também a Sudoeste Maranhense. Ali nós temos também a de Fortaleza, que ainda predomina, nós temos a de Gurupi, a de Palmas, aqui no Tocantins, e nós temos um aumento significativo no número de regiões metropolitanas aqui no país. E essa ampliação do número de áreas metropolitanas, de regiões metropolitanas aqui no Brasil, ela vai se dar principalmente pelo aumento da população urbana, pelo aumento de cidades que eram pequenas para cidades médias e cidades médias que se tornaram cidades grandes justamente por causa desse aumento da mancha urbana, por causa da saída das pessoas do campo para as cidades, pelo processo de urbanização do país que se deu de forma rápida. Então você pode observar diretamente nesse número de regiões metropolitanas esse processo de urbanização do Brasil. Então, devido a esse aumento na população urbana, haverá também alguns problemas como consequência, principalmente porque nas regiões metropolitanas, a parte da população que é considerada como pobre, ela reside principalmente nos chamados aglomerados subnormais, também conhecidos como favela,
onde vão morar principalmente vão viver em moradias precárias também, e essas favelas também são chamadas de comunidade, e há uma série de outros nomes que são chamados. Mas é preciso ressaltar que essas pessoas que vivem nessas áreas, são principalmente pessoas pobres e que também possuem uma certa deficiência de estrutura. Então, o poder público, principalmente, não vai investir tanto nessas áreas, que são áreas das cidades que recebem poucos investimentos do poder público. E nesses lugares, as principais deficiências encontradas são justamente a falta em serviços de bens comuns, como a insuficiência de qualidade nos hospitais, escolas, creches, também centros de lazer e cultura. São áreas que vão haver poucas ocorrências de lugares para fazer esse tipo de atividades. Além disso, há também a precariedade no serviço de saneamento básico, principalmente, e também em outras áreas, como habitação, que são, como eu mencionei antes, moram em habitações precárias, e também a coleta de lixo, bens comuns, bens de serviços comuns, eles vão ter acesso limitado ou pouco acesso. E esse processo de urbanização também vai haver, de modo geral, alguns problemas que não são somente para as pessoas das populações mais pobres, das camadas pobres da sociedade, mas problemas comuns como transporte coletivo ruim, como serviço de ônibus, de metrô, também de trens. Também vai haver uma frequência enorme de congestionamentos ou engarrafamentos nos trânsitos, nas principais vias de articulação. Vai haver também um elevado índice de violência, principalmente de furtos, roubos, sequestro, tráfico de drogas, que atinge principalmente os jovens de cidades grandes e médias. E, por fim, vai haver também conflitos por territórios nas ruas, principalmente pelo tráfico de drogas e a comercialização de drogas. E além desses problemas sociais que eu citei, vai haver também os problemas ambientais urbanos, que são basicamente, embora esses processos ambientais e esses problemas ambientais, eles não são restritos somente às cidades grandes, mas vai acontecer principalmente em lugares em que há uma grande concentração de pessoas. E somando com esse fato que eu citei anteriormente, vai justamente se ligar com a questão da falta de saneamento básico, da falta de iluminação pública e também esses serviços comuns que a população não vai ter. Então, no Brasil, os principais problemas ambientais encontrados nas grandes cidades são justamente a produção de grande volume de lixo, a poluição visual causada pelo excesso de outdoors e painéis luminosos, a poluição sonora produzida pelos veículos terrestres e aéreos, pelas indústrias e por atividades urbanas como a construção civil, a poluição das águas geradas pelo despejo de dejetos residenciais e indústrias nos rios sem tratamento prévio, e também, além desses problemas relacionados, tem também os problemas que são relacionados à enchente e às ocupações de área de risco, que vão provocar deslizamento e registram um elevado número de mortes nas cidades. Então, galera, essa foi a nossa segunda aula sobre industrialização e urbanização brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado. E antes que vocês saiam, eu só peço que vocês deixem o seu like, que vocês se inscrevam no canal e também que ative o sininho das notificações. Até a próxima!